Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou Eduarda Serafim e quero trazer uma mensagem para reflexão. Espero que possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu não queria gravar esse vídeo, eu relutei bastante. Perguntei para Deus se realmente seria necessário gravar. O Espírito Santo de Deus me inquietou por muitos dias para que eu trouxesse esse testemunho de vida. Eu não queria gravar porque é uma coisa que ainda é muito viva dentro de mim. E eu também não queria trazer nada para que aparentasse que eu estivesse fazendo drama. Não é. Eu quero trazer o meu testemunho de vida, o que eu vivi e o propósito em tudo isso. Para que vocês entendam, caso estejam passando por algo parecido, ou conheçam alguém que esteja passando por algo parecido, para que vocês enviem essa mensagem, para que a pessoa possa entender que em tudo Deus tem um propósito, em tudo tem amor de Deus, por mais que doa, mas Deus quer te trabalhar, Deus quer te preparar para alguma coisa. Deus nos ama demais, o não de Deus também é resposta, nós precisamos entender isso. Nós, cristãos, somos muito mimados por Deus. Nós gostamos muito quando Deus nos dá um sim, quando nós oramos e Deus faz aquilo que a gente quer, aquilo que nós estabelecemos, aquilo que nós acreditamos que é certo. Mas quando Deus faz, igual ao Pai Nosso, no momento em que nós dizemos que seja feita a tua vontade, quando Deus faz a vontade dele, algumas vezes nós nos revoltamos, porque no fundo nós queremos que seja feita a nossa vontade. Nós queremos que a vontade de Deus seja igual à nossa, mas nem sempre é assim que acontece. É difícil aceitar o não de Deus, mas o não de Deus também é a resposta. Nós devemos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente da nossa vontade, independente das nossas escolhas. Nós escolhemos aquilo que nós acreditamos que é o melhor, mas Deus tem o melhor para nós. Por mais que doa, por mais que no momento a gente não entenda, por mais que a gente se revolte, mas Deus sabe que é melhor. Por várias vezes eu orei a Deus, pedi a Deus: Senhor, é o meu sonho ter uma família construída por mim, do meu jeito, casar, ter filhos. Deus me deu. E eu disse: Senhor, é o meu sonho ter minha casa. Eu não quero ficar pagando aluguel. Deus me capacitou e realizou o meu sonho. Certa vez eu falei para Deus, eu disse: Deus, permita que os meus pais tenham a casa deles. E Deus moveu o impossível e também tornou isso real. Minha filha, aos 6 meses, passou por 2 cirurgias. E Deus me deu a vitória. Eu orei, Deus tomou a frente, e eu voltei com a minha pequena para casa. Em muitos anos, em tudo eu vejo a mão de Deus. Em tudo eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Mas, no ano de 2021, eu tive uma bebê. Ela nasceu no dia 5 de abril. Eu falei, eu disse: Deus, obrigada pelo meu presente de aniversário antecipado. Fiquei muito feliz. Mas Deus tinha um propósito na vida da minha filha, na minha vida também. Desde pequena, eu brincava com as minhas bonecas, que eu era médica delas, que eu era doutora delas, que eu cuidava, que eu era enfermeira. Sempre brincava de cuidar. E cresci, casei, meus objetivos mudaram, tomei decisões diferentes das que eu imaginei que eu fosse tomar, tomei atitudes diferentes. Mas aquele desejo permaneceu dentro do meu coração. E sempre eu colocava outras coisas na frente, outras prioridades na frente. No ano 2021, a minha filha nasceu. E ela era especial. As pessoas não acreditavam, mas eu via que ela era diferente.
E eu falava pra minha mãe, dizia, mãe, eu acho que Milena é especial, pelo jeitinho dela. E minha mãe disse, não, é coisa da tua cabeça, não é não. Mas eu sabia que era. E o tempo foi passando. E cada vez mais os sinais ficavam mais fortes. No dia 15 de maio, eu precisei socorrer Milena. Ela estava muito magrinha, ela não conseguia se alimentar direito. Estava ictérica e cansada. E eu disse aos meus filhos, eu disse, eu vou levar Milena para socorrer e já volto. Não sei se ela volta hoje, porque pelo fato de estar cansada e com icterícia, pode ser que ela não volte hoje, passe uns 2, 3 dias, não sei. Mas eu volto logo com ela. E fomos para o hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, foi uma equipe médica imensa em cima dela. Isso me deixou um pouco assustada. Transferiram Milena, minha filha, para outro hospital maior, que pudesse dar um suporte que ela realmente estava precisando. E ali eu comecei a me desesperar de uma maneira muito forte, porque eu estava vendo que não era do jeito que eu estava imaginando, era bem mais grave a situação de Milena. Mesmo no fundo, eu sabendo da situação dela. Mas Deus dá crianças especiais, a pais especiais. Se Deus te deu uma criança especial, Ele te capacitou para isso, Ele te escolheu para isso. Porque Deus só dá os maiores desafios, as maiores batalhas aos seus melhores soldados. Então, se Deus te permitiu ter uma criança especial, ame de todo o teu coração. Cuide com o mesmo cuidado que Deus cuida de você. Deus te ama tanto que Ele te permitiu ser mãe e ser pai de uma criança especial. Louve a Deus por isso. E eu fui com Milena para aquele outro hospital. Ao chegar lá, foi outra equipe maior ainda em cima da minha filha. Nós fomos transferidas. E a primeira vez que começou a cair a minha ficha foi naquela noite, no dia 15 de maio de 2021. Quando uma mãe estava lá esperando a médica para vir atender o filho dela, porque ele estava com febre, e a médica correu e foi em cima da minha filha. E ela disse, por que você foi direto nessa criança se o meu está aqui há mais tempo? A doutora falou, porque eu tenho que cuidar primeiro de quem está morrendo. Aquele foi o primeiro choque de realidade que eu tive. Porque até então eu não estava querendo entender. E logo em seguida eles vieram nas carreiras e colocaram um ambu em cima da cama dela. Colocaram vários aparelhos. E eu fiquei cada vez mais em choque, porque eu vi que aquela era a realidade. E Deus em todo momento falava comigo. Em tudo eu escuto. Em tudo eu vejo o cuidado de Deus. A minha filha começou a ser furada para ser estudada, para que entendessem o que estava acontecendo com ela. Deus capacitou aqueles médicos. E chegou um momento, no ápice do meu desespero, eu ouvi um enfermeiro dizendo assim, quem dá a última palavra é Deus. E aquilo naquele momento me veio como um avivamento, veio avivar a minha fé, me deu força naquele momento. Deus usou a boca daquele enfermeiro para falar isso. Distante eu consegui ouvir. E aqueles médicos, antes disso, eu achava que era um monte de pessoas desumanas, de pessoas que faziam tudo no automático, que faziam tudo na produção, como se enxergassem o ser humano como uma máquina qualquer. Eu tinha muita raiva disso. Mas Deus me permitiu passar 19 dias dentro daquele hospital com a minha filha. Deus capacitou aqueles médicos, aquelas enfermeiras, todos aqueles enfermeiros, durante todos esses dias, não apenas para cuidar da minha filha, mas para cuidar de mim, para me dar um suporte.
para me dar um apoio. Pessoas humanas que estavam preocupadas não apenas com a saúde e bem-estar da minha filha, em permitir que ela continuasse viva pelo máximo de tempo possível, para que eu tivesse mais tempo com a minha filha, mas cuidando de mim também. No meio da madrugada, uma médica veio falar comigo e ela disse claramente, a sua filha não passa de hoje. E quando ela falou isso, eu comecei a orar e lembrei do que aquele enfermeiro tinha falado. E eu disse: Senhor, a última palavra vem do Senhor. E eu creio que o Senhor vai curar minha filha, que ela vai sair daqui. Eu vou dar um culto de ação de graças, em agradecimento ao que o Senhor fez. Em momento nenhum Deus me deixou enganada. Depois, passando-se as horas, aqueles médicos cuidando da minha filha como se fosse deles, com muita humanidade, com muito respeito, com muito carinho, cuidando dela. Ela precisou ser furada várias vezes, aquilo doía demais em mim. Em todos os momentos eu estava ali segurando a mão dela e eles não me afastavam, eles permitiram que eu estivesse perto, segurando a mãozinha dela, orando no ouvido dela, cantando para ela saber que ela não estava sozinha. Com o passar dos dias, eles viram que a situação de Milena não era descaso, como pensaram a princípio. Milena sofria de uma síndrome rara, desconhecida até então no Brasil. E não sabiam se a síndrome que Milena tinha, se existia já alguma no mundo, e precisavam fazer alguns exames para isso. E eles, os médicos entre si, depois de alguns dias se reuniram, pagaram um dos exames, bem caro, que precisava para conseguir estudar a minha filha. Eu não esperava por isso. Os médicos se apegaram a Milena. Os médicos cuidaram de mim, me deram todo o apoio que eu precisava. E em todo momento, ali, eu sabia que eu ia sair com a minha filha nos braços. Os médicos diziam, chegava, e às vezes quando eu via alguma piora da minha filha, eu desesperava. Eu colava o meu rostinho dela assim e começava a chorar, a orar no ouvido dela. Eu orava no ouvido da minha filha. Eu orava, eu cantava muito. A música de Anderson Freire, Coração Valente. Porque Milena foi o meu coração valente. Milena me ensinou a ser forte. Milena foi meu coração valente. Ela me ensinou a ser forte. Ela me mostrou uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu desenvolvi essa força por ela, para ela. Eu desenvolvi essa força que eu não conhecia até então, por causa de Milena e por causa de meus filhos. Porque chegou um momento dentro daquele hospital que eu lembrei que eu tinha falado para os meus filhos que eu já voltava com ela. E os dias foram passando e cada vez ficava mais claro ainda que eu ia voltar, mas eu ia voltar com os braços vazios, eu não ia estar com minha filha. E eu não sabia o que eu ia falar para os meus filhos. E as médicas passavam junto de mim, me via chorando. Aí dizia: o que foi, Maria? O que aconteceu? Eu disse, falei para elas, Milena piorou. E a doutora Gabi falou assim: Deus vai fazer o que for melhor. Vamos orar. Eu não esperei isso, porque para mim os médicos nem sabiam orar. Na minha cabeça era um monte de robô que cuidava das pessoas no automático. Eu não esperava que aqueles médicos fossem humanos. E os dias foram passando dentro daquele hospital e eu escutava bastante essas duas frases:
a última palavra quem dá é Deus. Chegou o momento de Milena precisar fazer uma cirurgia e uma pessoa perguntou se podia orar por mim e pelo meu marido. Nós permitimos. E ao final da oração ele falou isso. Ele disse: a última palavra quem dá é Deus. Ele sabia, a última palavra quem dá é Deus. Eu disse: isso é Deus me dizendo que quem dá a última palavra é Ele, que Milena vai ser testemunho de vida, ela vai sair daqui cantando vitória em nome de Jesus. Mas Deus não me deixava enganar, Deus estava me fortalecendo. Em nenhum momento Deus me deixou enganar, porque Deus também dizia: Deus vai fazer o que for melhor. Ele usou muitas pessoas para me dizer isso. Deus vai fazer o que for melhor. E eu estava tão plena, tão crente no que eu preferia acreditar, que eu entrei dentro de uma bolha. Eu preferia me fortalecer dessa maneira. Então, aparentemente, eu estava bem. Eu demonstrava que eu estava bem. E as doutoras chegavam para mim para conversar comigo, para saber se eu tinha noção do que estava acontecendo com a minha filha. Chegou para mim, a princípio, uma junta médica, explicou a situação dela. Eu entendi e voltei lá para o quarto, para a enfermaria que a minha filha estava, para cuidar dela, na certeza de que ela estava precisando de mim e que nós sairíamos dali de pé cantando vitória, porque eu queria acreditar nisso. Eu queria acreditar que os médicos estavam errados, mas Deus não me enganou. Mudamos de setor, fomos para um outro setor. Vieram outros médicos cuidar de Milena. E eu tive medo novamente. Eu disse: Senhor, nem todo médico é humano. Será, Jesus? Mas Deus é bom. Em todos os momentos, Deus está junto daquele que Ele capacita, junto daquele que serve de verdade. E Deus colocou outras pessoas no nosso caminho que cuidaram de Milena também, como se fosse filha deles. Até quando eles saíram daquele setor, eles voltavam para visitar Milena. Voltavam para saber como ela estava, como eu estava. E chegou uma hora que a doutora chegou para mim e disse: Maria, eu quero conversar com você. Você tem noção de verdade do que está acontecendo com Milena? Você tem noção? Porque eu lhe vejo sempre tão suave, sempre sorrindo para todo mundo, sempre conversando com todo mundo. Você tem noção do que está acontecendo com sua filha? E eu disse: tenho. Eu tenho noção. Naquele momento eu já tinha noção. Deus já tinha falado comigo várias vezes. Mas eu preciso estar de pé se o pior acontecer. Porque tem pessoas que precisam de mim. Eu não posso ser egoísta e pensar só em mim. Os meus filhos precisam de mim. Os meus pais precisam de mim. Eu preciso dar apoio a eles se o pior acontecer. Mas Milena já tinha piorado bastante. E já tinha várias igrejas levantadas em oração pela vida de Milena. E eu lembrei de um amigo de muitos anos atrás, um amigo querido. Eu liguei para ele. Ele sempre foi para mim, junto com a família dele inteira, um grande exemplo de fé em Deus. Alguém que eu admiro bastante. E eu liguei para Itamar. Eu disse: meu amigo, eu estou no hospital com a minha filha. E eu queria lhe pedir em nome de Jesus que você orasse por ela, juntamente com a sua igreja. Porque onde 2 ou mais estão reunidos, ali Deus está. E eu acreditava do fundo do meu coração que se ele orasse junto com a igreja dele também, que a minha filha sairia dali bem, viva, em posse de vitória. Mas Deus tinha um propósito na vida de Milena, no sofrimento de Milena. Deus tinha um plano em tudo. Milena veio a esse mundo com um objetivo. Milena tinha um prazo para cumprir a meta dela, para executar a meta dela, para executar aquilo que Deus estipulou para a vida dela, para a minha vida. Itamar me contou a história dele de vida, de quando ele era criança, quando ele adoeceu, a oração que os pais dele fizeram. E me disse a seguinte frase:
Deus vai fazer. Vamos orar para que Deus faça o que for melhor, para que Deus faça a vontade dele, que seja feita a vontade de Deus. Eu vou orar pela sua filha, nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia, que seja feita a vontade de Deus. E eu disse amém. E naquele momento eu sabia que eu não podia ser egoísta. Eu não podia pedir a Deus para fixar minha filha aqui na terra e deixar que ela continuasse sofrendo, porque ela sofria demais todos os dias, com todos os tratamentos, não por maus tratos, mas por aquele tratamento. Ela já levantava a mãozinha para a enfermeira furar. E quando ela fez isso, a flebotomista disse: eu não vou mais furar essa criança. O olho dela encheu de lágrimas. Eu disse: não pode ser. Não pode ser. Essa flebotomista cuidava de Milena com todo carinho, com um toque. Ela já achava a veia dela. Era um anjo que Deus colocou na vida de Milena. E quando ela fez isso, eu não podia julgar, porque eu sabia que a minha filha estava sofrendo. E as pessoas que amavam a minha filha estavam sofrendo junto. E nós oramos. Nós oramos para que Deus fizesse a vontade dele. Naquela noite, naquela madrugada, às 4 horas da madrugada, Milena me chamou. Quando eu abri o olho, eu tinha cochilado, porque todos aqueles dias eu não dormia, cochilava, sentada. Poucos minutos já acordava. Ao menor ruído que ela fazia, eu acordava. E Milena me chamou. Quando eu abri o olho, eu vi no bercinho que ela estava indo embora. A boca dela estava muito roxa. Ela já estava cinza. E eu disse: eu não estou pronta para isso. Não permita. Não permita, Senhor, que minha filha vai embora agora. Porque eu ainda não estou pronta. Porque eu ainda não estou pronta. Naquele momento, Milena suspirou forte. E a cor da boquinha dela voltou. E eu louvei a Deus porque Ele teve misericórdia de mim e devolveu a vida da minha filha. Mas eu sabia que não era por muito tempo. Passaram mais 2 dias. Quando meu marido disse: vai para a casa da tua mãe, descansa um pouco, porque já faz muitos dias que você não dorme e Milena precisa de você. Se você não descansar, você não vai conseguir permanecer aqui com ela. E você sabe que ela só fica aqui com você, ela te chama demais. Cada vez que eu saía, a Milena ficava me chamando. E todo mundo dizia: ó, você sair, Milena ficou aí te chamando, ficou aí chamando o tempo todo. Até eu voltar, Milena não parava de me chamar. E eu fui para casa da minha mãe, dormi por algumas horas. E acordei com Milena me chamando. E eu disse: mãe, eu preciso ir embora agora, porque Milena está me chamando. Ela disse: para com isso, conversa, tá aqui em casa, a Milena está no hospital. Eu disse: Milena está me chamando. Eu escutei Milena me chamando. A minha mãe disse: toma um café e depois você vai. E meu telefone tocou. Era meu marido. E ele disse: vem pra cá agora, porque Milena está indo embora. Milena piorou, Milena está indo embora. E eu saí disparada para aquele hospital. Milena me esperou chegar para se despedir de mim. E a despedida dela foi suave. Estavam lá as enfermeiras que cuidavam da minha filha, não estavam todos os médicos, mas foi suave. Nós cantamos para Milena a música dela, Coração Valente. E essa casa é tua. Cantei no ouvido dela enquanto ela estava indo embora. Naquele momento, eu tinha consciência de que Deus fez o melhor, mas nós, cristãos, somos mimados por Deus. Nós aceitamos o sim de Deus com prazer, mas o não de Deus não vem com tanto prazer assim. Depois de um tempo eu me revoltei com Deus. Eu reneguei a palavra de Deus. Eu tive muita raiva. Eu xingava Deus absurdamente. Mas Deus ouviu os gritos do meu coração.
Deus sonda os nossos corações. E Ele não me castigou por isso. Ele teve misericórdia de mim. Porque Deus me falou que enquanto algumas pessoas diziam que isso era castigo de Deus em tirar minha filha, Deus disse: eu fiz na tua vida o que eu fiz com Jó. Durante 4 anos eu tirei tudo. Eu sabia que você não ia aguentar se eu tirasse seus filhos, então eu te dei Milena, porque eu queria ver até onde você ia me adorar. E você me adorou até o final. E eu vou te levantar. E assim Deus fez. O propósito de Milena, naquele momento, quando nós estávamos saindo com ela, indo em direção ao necrotério, meu marido tocou em mim. Ele viu a maneira que eu estava. Eu estava de pé, eu estava firme, porque pessoas precisavam que eu estivesse firme. E assim Deus me permitiu estar, para cuidar dessas outras pessoas. E o meu marido tocou em mim naquele momento e ele disse: você nasceu para isso. Hoje eu tive a certeza de que você nasceu para esse ambiente, e que você nasceu para isso, e que Deus tem um propósito na sua vida. Você vai realizar o seu sonho, você vai voltar a estudar. Vamos fazer o impossível para que você consiga concluir dessa vez, porque pessoas precisam de você. Você precisa ajudar muitas pessoas. Esse foi o propósito de Milena na sua vida. E eu sei que é. O propósito de Milena aqui na Terra era me tornar uma pessoa mais humana. Era para que eu concluísse aquilo que eu sempre tentei e parei na metade do caminho. Então entendam que Deus nos ama demais. O sim, receber o sim de Deus é maravilhoso. E receber o não de Deus não é fácil, porque a vontade de Deus não é igual à nossa. Quando nós oramos, Pai Nosso, nós precisamos orar e meditar nele também, na parte onde diz que seja feita a tua vontade, Senhor. Nós precisamos entender que a vontade de Deus será feita, independente da nossa vontade. Eu espero que essa mensagem possa te abençoar e abençoar a vida de outras pessoas, através do meu testemunho de vida. Deus me restaurou. Deus renovou minha fé com o tempo. Deus me mostrou o verdadeiro objetivo de ter passado por tudo aquilo. E eu louvo a Deus por todas as coisas. Louvo a Deus por ter confiado em mim. Louvo a Deus por ter colocado anjos na minha vida para me ajudar a passar por aquele momento tão difícil. Eu louvo a Deus por ter me capacitado para estar aqui hoje, trazendo esse testemunho de vida para vocês. E eu espero do fundo do meu coração que esse testemunho avive a fé de vocês, traga reflexão. Deus abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus.